Você estuda 3, 4, 5 anos. Abdica de fim de semana, de relacionamento, de viagem, de sono. Vive com a conta no vermelho, enquanto todo mundo ao redor constrói carreira, casa, vida. E aí você passa. Consegue a vaga. O concurso público. O sonho da estabilidade. Só que nos primeiros 6 meses você percebe. Você não conquistou liberdade. Você comprou uma cadeira e agora não consegue mais levantar. Porque aquele salário que parecia bom virou o teto. Aquela rotina que parecia tranquila virou tédio crônico. E aquela segurança que você tanto queria virou o motivo pelo qual você não consegue mais arriscar nada. A estabilidade virou prisão. E o pior, você não pode reclamar, porque todo mundo ao redor ainda acha que você deu sorte. Agora, este vídeo não é sobre concurso ser bom ou ruim. É sobre entender o que mudou no jogo da estabilidade e por que milhões de pessoas estão descobrindo, tarde demais, que apostaram em algo que não existe mais da forma como venderam. Vou te mostrar o que o concurso público era e o que ele virou, os custos invisíveis que ninguém te conta antes de entrar, e como decidir se vale a pena continuar nessa corrida sem se arrepender depois. Porque você merece tomar essa decisão com a cabeça no lugar, não com desespero, não com culpa. Vamos lá. Para entender isso, é preciso voltar no tempo. O concurso público não nasceu armadilha. Ele nasceu como resposta legítima a um problema real, a instabilidade brutal do mercado de trabalho privado brasileiro. Nos anos 90 e 2000, ser demitido aos 40, 50 anos e não conseguir recolocação era regra, não exceção. Empresas quebravam, reestruturavam, terceirizavam. Não tinha seguro-desemprego robusto, não tinha rede de proteção. O concurso público era a única porta de entrada para uma vida minimamente previsível. Salário no dia certo, aposentadoria garantida, direitos respeitados. E mais, era mobilidade social real para quem não tinha sobrenome, quem indica ou capital inicial. Pobre, preto, periférico, mulher. Quem passasse em concurso tinha chance de construir vida digna, sem precisar de padrinho, sem precisar vender a alma. Então sim, durante muito tempo, o concurso público foi a melhor aposta disponível para quem queria segurança, dignidade e previsibilidade. Mas uma coisa mudou. O contrato social implícito que sustentava o concurso começou a rachar. As promessas que ele fazia, salário acima do mercado, estabilidade vitalícia, aposentadoria integral, progressão por tempo de serviço, começaram a ser corroídas. Reformas da Previdência, teto salarial, cortes orçamentários, congelamento de reajustes, enxugamento de carreiras. E o pior, enquanto o concurso mudava por dentro, o discurso em volta dele continuou igual. Ainda vendem como sonho seguro, ainda tratam como porto seguro, ainda falam como se fosse 2005. E aí você entra achando que comprou segurança e descobre que comprou ilusão de segurança. E isso não é teoria. É o relato de centenas de milhares de pessoas que passaram e estão, agora, tentando entender. Por que eu me sinto preso em vez de livre? Agora, vamos falar sobre o custo invisível disso tudo. Estabilidade tem preço, e ninguém te conta antes de você pagar. O primeiro custo é financeiro, mas não da forma óbvia. Não estou falando de salário inicial baixo. Estou falando do custo de oportunidade de passar 5, 6, 7 anos estudando sem construir nada fora disso. Enquanto você estuda para concurso, não constrói portfólio, não constrói rede de contatos, não constrói experiência de mercado, não constrói marca pessoal, não testa outras áreas. Você coloca todos os ovos em uma única cesta e reza para a cesta não furar. E quando você passa, descobre. Aquele salário de 5 mil, 7 mil, 10 mil reais que parecia liberdade vira teto. Porque progressão, na maioria das carreiras públicas, é lenta, burocrática e limitada. Você não dobra de salário em 3 anos. Você não triplica em 5. Você cresce aos poucos, por tempo de serviço, por titulação, por gratificação que pode sumir na próxima reforma. E aí você percebe. Aquele amigo que entrou em tecnologia da informação ganhando 3 mil, já está em 15 mil. Aquele que abriu negócio próprio já fatura mais que você. Aquele que foi para o privado já pulou 3 cargos. E você? Você está estável, ganhando o mesmo há 3 anos.
com reajuste abaixo da inflação. Enquanto aluguel sobe, mercado sobe, escola do filho sobe. E o pior, você não pode mudar de emprego para ganhar mais, porque concurso não tem outra empresa pagando melhor. Você é refém do seu próprio salário. Mas tem outro custo aqui, o custo cognitivo e emocional. Trabalho público, em muitos casos, não é desafiador, é repetitivo, é burocrático, é engessado. Você não inova, você executa, você cumpre protocolo. E no começo, isso até alivia. Pelo menos não tenho pressão. Pelo menos não levo trabalho para casa. Mas 6 meses depois, vira tédio. 1 ano depois, vira apatia. 2 anos depois, você olha no espelho e pensa: eu estudei tanto para isso? E não tem romantismo em esconder. Parte significativa dos servidores públicos vive em piloto automático. Não porque são preguiçosos, mas porque o sistema não recompensa esforço extra. Você faz o mínimo, salário igual. Você faz o máximo, salário igual. Não tem bônus, não tem participação em resultado, não tem reconhecimento financeiro por desempenho. Então, racionalmente, por que se matar de trabalhar? E aí você entra em um ciclo perigoso. Tédio, acomodação, sensação de inutilidade, culpa. Porque você queria ser útil. Você não entrou para enrolar. Mas o sistema te empurra para a mediocridade confortável. E isso devora por dentro. Agora, o custo mais pesado é outro. É o custo da dependência psicológica. Quando você entra no serviço público, você compra previsibilidade. E previsibilidade é viciante. Salário no dia certo, férias garantidas, licença médica sem medo de demissão, estabilidade após 3 anos. Seu cérebro se adapta. Você começa a planejar a vida em cima dessa previsibilidade. Compra apartamento no financiamento de 30 anos. Coloca o filho em escola particular. Assume compromissos financeiros que dependem daquele salário caindo sempre. E aí, 2, 3 anos depois, você percebe. Você não tem mais liberdade para sair. Porque se você sair, perde a estabilidade, perde a previsibilidade, perde o salário garantido. E pior, você perdeu tempo de mercado. Você tem 35, 40 anos, com 7 anos de experiência burocrática e 0 experiência competitiva. Nenhuma empresa te quer, porque você não tem portfólio, não tem network, não tem atualização. Você virou servidor público, e só servidor público. E agora não consegue mais sair, mesmo que queira. Mesmo que o trabalho te devore. Mesmo que você sinta que está desperdiçando sua vida carimbando papel, você virou refém da sua própria escolha. E tem outro lado dessa prisão, a prisão social e identitária. Quando você passa em concurso, todo mundo comemora. Parabéns, você conseguiu! Agora sua vida está ganha, e você não pode reclamar. Porque se você disser, eu me sinto preso, eu não aguento mais essa rotina, as pessoas vão te olhar como se você fosse ingrato. Você tem estabilidade e ainda reclama? Você não sabe o privilégio que tem? E tecnicamente, elas têm razão. Você tem privilégio. Mas privilégio não é sinônimo de satisfação. E essa pressão social te impede de admitir o problema. Você começa a viver uma vida dupla. Por fora, deu certo. Por dentro, estou morrendo aos poucos. E isso não é frescura, é dissonância cognitiva crônica. Você sabe que tem segurança, mas sente que perdeu liberdade. Você sabe que é privilegiado, mas sente que não é feliz e não consegue reconciliar. E aí vem o golpe final. A estabilidade pela qual você abriu mão de tudo não é mais tão estável assim. Reformas da Previdência mudaram as regras do jogo. Quem entrou esperando aposentadoria integral descobriu, não vai ter. Teto salarial foi imposto. Quem esperava crescer descobriu, tem limite. Cortes orçamentários viraram rotina. Gratificações que eram garantidas sumiram. Reajustes foram congelados. Seu salário de 2018 compra menos em 2025 do que comprava antes. E pior, carreiras inteiras estão sendo extintas ou reestruturadas. Concurso que você passou pode não existir mais daqui a 10 anos. E aí você percebe. Você abriu mão de crescimento. Você abriu mão de liberdade. Você abriu mão de possibilidades. Por uma estabilidade que está virando instabilidade disfarçada.
E agora você está preso em um emprego que não te desafia, não te paga bem, não te garante futuro e não te deixa sair. Porque você depende dele. Mas escuta uma coisa importante. Você não está errado por querer estabilidade. Estabilidade é legítima. Previsibilidade é saudável. Segurança é necessária. O problema não é querer isso. O problema é confundir estabilidade com ausência de risco. Porque risco sempre existe. No privado, você pode ser demitido. No público, você pode ter salário congelado, carreira extinta, reforma que muda tudo. No privado, você pode não crescer. No público, você pode não crescer também. Então a pergunta não é: concurso é bom ou ruim? A pergunta é: qual tipo de risco eu prefiro correr? E isso muda tudo. Porque se você escolher o concurso sabendo que o salário pode estagnar, a rotina pode ser tediosa, a progressão pode ser lenta, a reforma pode mudar as regras, e mesmo assim você preferir esse conjunto de riscos ao invés dos riscos do mercado privado, tudo bem, você escolheu, com lucidez. Mas se você entrou achando que não ia ter risco, você foi enganado. E agora precisa recalibrar. Então, o que fazer? 3 caminhos possíveis. Primeiro caminho: